Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso seminário de Físico-Química. Hoje iremos falar sobre o ar-condicionado. Quando pensamos no ar-condicionado, rapidamente associamos ao conforto de estar nos refrescando em um ambiente mais gelado do que estaria normalmente no dia de muito calor. Hoje em dia, é até difícil imaginar ir ao banco, ao shopping, ao supermercado e não encontrar um ambiente climatizado por ar-condicionado. Mas nem sempre foi assim. Então, vamos entender um pouco da sua história. Tudo começou quando Willis Carrier, um engenheiro nativo dos Estados Unidos, inventou um processo mecânico para entender a demanda de uma fábrica de impressão, localizada em Nova York, que sofria muito em dias de temperatura elevadas. Sua ideia inicial era retirar, através de dutos resfriados, a umidade da fábrica. Mas foi somente em 1906, 4 anos depois da invenção de Carrier, que Stuart Kramer fez o seu primeiro sistema e usou o termo ar-condicionado. Carrier passou também a denominar o seu sistema daquela maneira, e até abriu sua própria empresa colocando este nome. O sistema demorou muito para se popularizar, sendo instalado no primeiro cinema somente na década de 1920, e isso fez com que muitas pessoas fossem ao local somente para sentir o frescor do ar-condicionado. Foi a partir daí que escritórios comerciais e políticos começaram a fazer a instalação em suas salas. O aparelho ar-condicionado estava se popularizando na década de 20, porém, a crise de 29 impediu que as pessoas e comércios locais começassem a comprar, e foi somente 20 anos depois dessa crise que o aparelho começou a ser instalado em ambientes fechados e também nas residências. E foi somente a partir de 1980 que o aparelho passou a ser instalado em carros considerados de luxo na época. É a partir dos anos 2000 que surge o modelo Split, aquele que a gente conhece, branquinho. Então, ele passa a ser o preferido entre todos os modelos e o mais usado nos estabelecimentos comerciais e também nas residências. E por fim, chegamos ao mais moderno, que é o chamado inverter, que promete economizar até 60% de energia em comparação com o modelo split. Porém, é sempre importante lembrar que o ar-condicionado é um grande vilão ambiental por dois motivos. O primeiro se deve ao alto consumo de energia elétrica necessário para o seu funcionamento. O segundo é por conta dos fluidos que são utilizados em seu interior para promover o resfriamento. Os fluidos utilizados em seu interior são conhecidos como CFC, HFC e HCFC, que se tornam uma grande preocupação ambiental quando ocorre principalmente o vazamento de um sistema de ar-condicionado, já que os mesmos têm a capacidade de destruir a camada de ozônio. A partir da década de 1990, a preocupação com os problemas ambientais estão começando a aparecer, e esses fluidos começam a sofrer restrições no que diz respeito ao seu uso. Agora vamos falar um pouco sobre os fluidos refrigerantes. Eles são substâncias químicas que têm características específicas para serem aplicados em processos que requerem refrigeração. Inicialmente, os fluidos utilizados eram de origem natural, como o dióxido de carbono, a amônia e os hidrocarbonetos. Sua utilização exclusiva foi até o ano de 1929. A partir de 1900, começaram a surgir os fluidos sintéticos. Um dos mais utilizados era o CFC, e até os anos 70 sua demanda cresceu muito comparado aos fluidos naturais. A diferença entre os fluidos sintéticos e os fluidos naturais é que os fluidos naturais eles são considerados mais complexos e apresentam um custo mais elevado. Além disso, eles são altamente inflamáveis. Já os fluidos sintéticos são mais baratos, mais simples de manusear e mais seguros. Atualmente, no mercado, existe o gás ecológico R410, que ele proporciona uma maior economia de energia e o seu impacto ao meio ambiente é muito melhor do que comparado aos outros. Agora vamos falar um pouco de como funciona o ar-condicionado. O ar-condicionado combina as funções de ventilação, aquecimento, filtragem do ar, circulação e arrefecimento. Quando você liga o aparelho, o ventilador que tem dentro, ele suga o ar ambiente, seguindo para serpentinas que contêm uma substância líquida. Essa substância se transforma em um gás ao em contato com o calor do ar que foi sugado. Esse gás, que é chamado de gás refrigerante, passa pelo compressor, que aumenta sua pressão e temperatura. Então, o gás segue para o condensador, onde perde calor continuamente, passando pelo tubo capilar e pelo filtro secante. Em seguida, já com a temperatura mais baixa, o gás chega ao evaporador,
que refrigera o ambiente interno e leva o calor para o ambiente externo. Quando a temperatura desejada é alcançada, o compressor é desligado. Isso acontece através de um sensor que existe na parte do evaporador que detecta a temperatura ambiente se já chegou na desejada. Então, desliga. Qualquer mudança de temperatura, esse sensor faz com que o compressor volte a ligar e resfriar o ambiente. E todo esse processo deixa o ambiente com um ar mais seco. Isso é prejudicial à saúde. Atualmente, o modelo Invert é o mais econômico e o que contém maior tecnologia em comparação aos outros. O de janela e o split são os mais antigos. O de janela há um pequeno problema, pois além de fazer muito barulho, ele tem que fazer um buraco, normalmente ou na parede ou na janela, que pode facilitar roubo à residência. Agora vamos tentar entender melhor como o ar-condicionado funciona termodinamicamente falando. Bom, sabemos que o ar-condicionado opera da seguinte forma: ele retira calor de uma região mais fria, a região onde está querendo se abaixar a temperatura, e leva o calor para um local onde ele não importe, um local mais quente, o sumidouro do ar-condicionado. Associando essa imagem à primeira lei da termodinâmica, teremos que a somatória das energias que entram vai ser igual à soma das energias que saem, ou seja, a soma da energia de forma de calor que é retirada do ambiente do qual está se querendo resfriar, com o trabalho externo para que esse processo de resfriamento possa acontecer, vai ser igual à quantidade de calor que vai sair, que é a quantidade de calor que chega no sumidouro do ar-condicionado. Sendo assim, podemos dizer então que o trabalho externo será igual à diferença entre o calor que sai, que é o calor no sumidouro do ar-condicionado, menos o calor que entra, que é o calor retirado do ambiente que está querendo resfriar. Avançando um pouco mais, entramos na segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica nos dá que a variação de entropia é igual à variação de calor sobre a temperatura absoluta. No caso do ar-condicionado, essa variação de entropia será negativa, porque o calor não está seguindo seu fluxo natural. O fluxo natural do calor seria ele sair de uma região com a temperatura mais alta e ir para uma região com a temperatura mais baixa. Nesse caso, ocorre o oposto. O ar-condicionado retira o calor da região de temperatura mais baixa, que é o ambiente que será resfriado, e é levado para uma região de temperatura mais alta. Bom, por isso a entropia é negativa e, por conta disso, esse não é um processo espontâneo. Mas ele ocorre, porque para compensar é realizado um trabalho externo durante o processo. E esse trabalho será aquele que já calculamos na primeira lei, e é o que torna esse processo de resfriamento do ambiente possível. Como o ar-condicionado se aplica ao ciclo de Carnot? Para máquinas térmicas, o ciclo de Carnot é utilizado um ciclo direto, em sentido horário. Para sistemas de refrigeração, como é o caso do ar-condicionado, é utilizado um ciclo reverso, anti-horário, para mostrar as transformações que ali ocorrem. Acompanhando a imagem, do momento 1 para o 2, ocorre compressão adiabática e isoentrópica, ou seja, o ΔS será igual a zero, com entrada de trabalho externo. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, se é adiabático, o calor será igual a zero, portanto, a energia interna, variação de energia interna, será igual ao trabalho. Do momento 2 para o 3, ocorre compressão isotérmica com saída de calor do sistema. Nesse caso, a variação de energia interna total será igual a zero. Do momento 3 para o 4, ocorre expansão adiabática e isoentrópica com saída de trabalho do sistema. Bom, então aqui, expansão adiabática, sabemos que a quantidade de calor será igual a zero, isoentrópica, ΔS igual a zero. A saída de trabalho do sistema, a variação de energia interna será igual a menos trabalho. E do 4 para o 1 ocorre expansão isotérmica com entrada de calor externo. A variação de energia interna será igual a zero. Portanto, nesse ciclo de Carnot, percebemos que a variação total da energia interna será igual a zero, já que, somando todas as energias internas de todos os momentos, o resultado é zero.
agora vamos ver como a segunda lei se aplica ao ciclo de Carnot. Aqui temos toda a dedução ds igual a dq sobre o T. No final teremos que a quantidade de calor, o Q, será igual à temperatura absoluta vezes a variação de entropia, o ΔS. Isso nos dá que a quantidade de calor que entra será igual a Tf, que é a temperatura fria, a temperatura mais baixa, a temperatura de onde se está retirando o calor, vezes a variação de entropia. Isso nos dará que a quantidade de calor que entra será igual à área B do diagrama que mostramos no slide anterior, o diagrama do ciclo de Carnot. E o QS, o calor que sai, será igual à temperatura quente, que é a temperatura final, a temperatura da região mais quente, vezes a variação de entropia. Esse calor que sai será igual à soma das áreas A e B do diagrama do ciclo de Carnot mostrado no slide anterior. Essas informações que mostramos antes são importantes para conseguirmos medir a eficiência do aparelho de ar-condicionado. A eficiência será dada pela razão entre a quantidade de energia transferida como calor, que é a quantidade de calor que entra no sistema, pelo trabalho externo que é necessário para que ocorra o processo de refrigeração. Note que quanto menor a quantidade de trabalho externo necessário no processo, maior a eficiência do aparelho. Outra forma de medir a eficiência é através da temperatura, onde a eficiência será igual à temperatura da região mais fria, aqui está como Tc, o C é de cold, que é frio em inglês. Esse Tc será dividido pela diferença entre o TH, que é a temperatura da região quente, o H é de hot, que em inglês quer dizer quente, pela Tc, a temperatura da região fria. Essa equação nos ajuda a entender melhor a eficiência do ar-condicionado, pois em dias frios ele parece esfriar melhor o ambiente e em dias quentes ele parece ter mais dificuldade para tal. Isso porque em dias mais frios, o TH, que é a temperatura da região quente, que é para onde o calor é elevado, é menor, por isso ele se torna mais eficiente o ar-condicionado. E em dias de temperaturas mais altas, esse TH será maior, diminuindo a eficiência do aparelho também. Podemos concluir que até em processos que parecem ser simples como o funcionamento do ar-condicionado, que é algo tão comum nos dias atuais, para o resfriamento dos ambientes tornando-os assim mais agradáveis, existe a presença de fenômenos físico-químicos. Sendo observado neste processo de resfriamento a primeira lei da termodinâmica, que ocorre nas somas de energias envolvidas no processo de resfriamento do ambiente, no coeficiente de performance do aparelho que mede a eficiência e o gasto de energia do equipamento. A segunda lei termodinâmica ocorre no processo do ciclo de refrigeração, onde é utilizado o fluido refrigerante, que é um produto químico que passa do estado líquido para o gasoso e absorvendo o calor extraído do ambiente e promovendo o resfriamento. E o ciclo de Carnot reverso. Nesse ciclo é observado 4 processos: a compressão adiabática isotrópica com entrada de trabalho externo, a compressão isotérmica com saída de calor do sistema, a expansão adiabática isotrópica com saída de trabalho do sistema e a expansão isotérmica com entrada de calor externo. A maioria das pessoas não imagina nem metade dos processos envolvidos no ar-condicionado para o conforto diário em dias quentes de verão. E não podemos esquecer de falar sobre os problemas do meio ambiente. Esses problemas ambientais são causados pelos fluidos refrigerantes que são utilizados no ar-condicionado. Entre os principais estão o CFC, que é o clorofluorcarbono, e o HFC, hidrofluorcarbonetos. Bom, o CFC, que em 1987, no Protocolo de Montreal, foi decidido que o uso seria reduzido até ser banido. Ao ser liberado na atmosfera, reage com o ozônio decompondo-o em O2, diminuindo assim a espessura da camada de ozônio e aumentando a incidência de raios UV na Terra. Já o HFC foi desenvolvido para substituir o CFC, que apesar de não ter cloro em sua composição e por consequência não destruir a camada de ozônio, ele também tem ainda uma contribuição no aquecimento global.
Já nos problemas de saúde, a falta de limpeza do aparelho pode provocar algumas doenças respiratórias através de fungos e bactérias que podem se alocar no filtro. Entre os exemplos de problemas respiratórios de saúde derivados disso estão o ressecamento do muco pulmonar, a doença do legionário, que é uma forma de pneumonia mais forte, asma, rinite alérgica, amidalite, entre outros problemas respiratórios.